Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Guilherme Rodrigues e estamos no ar com mais um IFRO News, nosso canal de informação e tecnologia. Hoje iremos bater um papo, eu e minha colega de classe, Mirelle Dutra. Boa noite, Mirelle, tudo bem? Boa noite, Guilherme. Boa noite, ouvintes. Eu estou ótima. E você? Então, Mirelle, vamos iniciar? Opa, vamos lá, vamos começar. O assunto hoje é sobre arquitetura de computadores CISC e RISC. Então, Guilherme, o processador também é chamado de CPU. Ele é um chip responsável por execuções de cálculos. Endereçamento também toma as decisões lógicas que basicamente resultam em todas as tarefas do computador, desde as mais simples até as mais complexas. Por exemplo, Mirelle, seria como abrir uma janela a tarefa mais simples e a mais complexa, criar uma animação em 3D? Isso mesmo, Guilherme. É por isso que o processador é conhecido como o cérebro do computador. Nele executamos todas as informações. Agora que entendemos o conceito do que é processador, falaremos sobre as duas arquiteturas de processadores chamadas CISC e RISC. Neste bate-papo, iremos informar o que são essas arquiteturas, as diferenças e onde são aplicadas. CISC refere-se a um computador que funciona a partir de um conjunto complexo de instruções e, desta forma, realiza centenas de instruções complexas diferentes. Já o RISC corresponde a computadores com conjunto reduzido de instruções, onde são executadas as instruções simples, que têm uso mais frequente. Então, as primeiras máquinas com a arquitetura CISC surgiram a partir de microprogramação que possibilitou a utilização de um conjunto mais complexo de instruções. Portanto, podemos fazer duas diferenciações básicas em relação à velocidade e necessidade de outros softwares. Isso mesmo, Guilherme. O CISC, ele proporciona um melhor desempenho para a realização de operações complexas, mas com menos velocidade, em relação ao RISC. Por outro lado, o RISC tem maior dependência de outros programas para execução, uma vez que é limitado a poucas operações. Então, para ser mais específico, os computadores CISC têm programas menores, necessitando de um grande número de instruções compostas por este motivo, levando mais tempo para ser executado. Isso mesmo, Guilherme. No CISC, a técnica de pipeline, por exemplo, não é facilmente implementada. E, de uma forma geral, essa arquitetura representa uma maior dor de cabeça para os programadores. É mesmo, Mirelle, coitados dos programadores e sorte dos usuários que só desfrutam do trabalho deles. Guilherme, você sabia que a arquitetura CISC foi projetada na década de 70 pela Intel? Pois é, meu amigo. Foi através de projetos de pesquisas que conseguiram reduzir os custos com o uso da memória. Porque os primeiros computadores introduzidos lá em 64 da IBM, o IBM 360, o DEC com o PDP e o VAX 17780, eles eram um dos melhores exemplos de máquina CISC, porque eles possuíam 303 instruções, 16 modos de endereçamento, mas eles consumiam muita memória e energia, tendo custo muito elevado para produzir. Então, como os computadores já estavam sendo projetados de tamanho reduzido fisicamente, inovaram também os processadores, criando os processadores da Intel, da família x86, que é aqueles lá, o 286, 386, 486, uma das mais reconhecidas usuárias da arquitetura CISC, porque eles possuíam 111 instruções e 8 modos de endereçamento, ou seja, 8 modos diferentes de acessar a memória, facilitando o desenvolvimento dos compiladores. Assim, programas complexos são compilados em programas mais curtos e mais simples. Com programas mais curtos, os computadores CISC precisariam acessar menos a memória para buscar instruções, melhorando a eficiência da execução. E durante anos, os computadores pessoais se restringiam a essa arquitetura, até que a Apple veio e mudou todo esse cenário. Nos anos 80, surgem mais pesquisas cujo desejo era aumentar o desempenho do sistema de computação,
O resultado desses estudos é o que temos hoje, as tecnologias avançadas que faltam só voar. Novamente os pesquisadores procuravam aperfeiçoar ainda mais o emprego das instruções, que consomem mais tempo de execução, e não se preocuparam tanto com instruções mais complexas que raramente são usadas. Foi realizado estudos mostrando o desempenho, os parâmetros e elementos de linguagens de alto nível, quando compiladas e executadas, descrevia uma nova arquitetura para o processador, propondo solucionar os problemas de desempenho e custo existentes na arquitetura complexa vigente, a CISC. Esta nova arquitetura foi chamada de RISC, porque criavam processadores com pequeno conjunto de instruções. Novamente, buscavam soluções rápidas e de baixo preço e que utilizasse menos memória, né? Foi construído então um conjunto de instruções pequena e simples. Afinal, os compiladores não usavam muitas instruções diferentes, liberando mais espaço para criarem a então memória cache dentro do processador. Então, tem uma perspectiva global de aumento de desempenho, consegue aumentar a frequência do relógio e o processador inteiro fica com um único chip. Cria-se então a arquitetura RISC. Agora começa a melhorar para os programadores, ficando mais simples, mais compacto e veloz. Melhorou muito, Guilherme. Então, a arquitetura RISC, que é o computador com conjunto reduzido de instruções, é um conjunto de instruções simples, pequeno, não tem microprogramação, executado diretamente no hardware, com baixo nível de complexidade, muito mais barato, consome menos energia, demonstra mais eficiência do que a arquitetura CISC em relação à velocidade e simplicidade, né? E ocupava menos espaço no chip, tornando assim mais interessante para diversos segmentos. Podemos encontrar essa arquitetura RISC no nosso dia a dia, onde é amplamente utilizada em dispositivos móveis, como celulares, tablets e videogames, pois são processadores menores, mais baratos e que tendem a consumir menos energia, sem contar que atende à forte demanda por uma velocidade de processamento elevada nesses casos. Exemplos de microprocessadores RISC é o Spark Sun, MIPS de MIPS Technology e PowerPC ARM. Atualmente é possível encontrar diversos processadores híbridos, que são essencialmente processadores CISC, porém com incorporação de funcionalidades do RISC ou vice-versa, pois o objetivo é sempre de melhorar a performance dos computadores. Os processadores ARM usados em celulares são um exemplo de uso de arquitetura RISC. Outro exemplo de uso dessa arquitetura é em consoles como Nintendo 64 e PlayStation. É isso aí, ficamos por aqui. Obrigado quem esteve nos acompanhando até agora no nosso canal IfroNews. Curta e compartilhe. Muito obrigado a todos e até o próximo IfroNews.